Bom, essa é a terceira edição do Ensaios Perversos. Essa ação cultural é uma ação promovida pela Companhia Perversos Polimorfos e apoiada pela 19ª edição do Momento Municipal da de São Paulo. Perversos Polimorfos somos Patrícia Bergantini, Jerônimo Bittencourt, José Pereira, Gabriel Togese, Carolina Cantelli, Danilo Petzdorf, Daniele Moura Mendes, Fábio Furtado, Aline Santini, Ana Kagawa, Lourenço Quebetes e José Renato Figueiredo. A ação cultural que a gente está chamando de Ensaios Perversos, ela envolve um espaço para a gente poder conversar e discutir questões que estão interessando a companhia nesse momento. Então a gente convida pessoas que também nos interessam de estar dialogando. Ela é composta de 3 etapas na mesma noite, é um loungezão assim. Começa com conversa sem fim, que a ideia dessa conversa sem fim, desse nome também, é para que ele não tenha nem fim e nem finalidade. Ele não acabe aqui, mas ele também não tem uma finalidade objetiva, tipo, não é uma tese, não é nada, é uma conversa. Para que a gente possa estimular um campo que possa ser continuado depois no lounge final e cada um com seus pares também que queira continuar essa conversa. Depois a gente tem uma segunda fase que é o preliminares, no qual a gente abre uma convocatória e as pessoas podem escrever seus trabalhos para apresentar aqui, e a gente está considerando para essa convocatória ensaios abertos, primeiras obras, artistas iniciantes, projetos que você queira dividir com as pessoas que ainda não teve em cartaz, etc. E aí uma terceira parte que a gente chama de dance floor, que é uma conversa informal, que é uma pista de dança, e a gente conversando cada um com seus pares e elaborando tudo o que aconteceu nessa noite sozinho, e etc. Para tanto, hoje, a gente convida para conduzir a conversa com um agente provocador, que é o nome que a gente colocou, o Christian Duarte, que é artista da dança, atua como coreógrafo e bailarino desde 2011, desenvolve a residência artística Lotte, um contexto que tem por princípio estimular práticas de trabalho compartilhado e a experimentação em dança, além de ser cosmo fundamental para a continuada da sua ação coreográfica, a continuidade da sua ação coreográfica. Em seguida, a gente vai ter 2 trabalhos, um da Dani Moraes, que é formada em dança pela Unicamp, atualmente trabalha como intérprete na Seu Fragmento e, em paralelo, Cia está começando a desenvolver seus primeiros trabalhos autorais. É escritora de Mão e em seguida, a gente tem o trabalho da Thalita Florencio, que é formada em dança pela Unicamp e atualmente realiza pesquisas sobre corpo e som, com foco em tecnologia e improvisação, junto com o Thiago Salas, que é músico e tem interesse na intersecção das linguagens como dança, performance, arte sonora e novas mídias. Tem realizado trabalhos com recursos multimediáticos, integrando tecnologias acústicas e digitais em suas criações. Para que a companhia exista, a gente está com o apoio da Fomec Municipal da cidade de São Paulo. A gente também conta com o apoio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é onde a gente residencia nesse momento, Universidade AMB Morumbi, e hoje a gente agradece a Casa do Povo por estar nos recebendo aqui para promover esse evento. E aí o bicho pode. Vou pedir só mais uma coisa, que a gente depois, quando abrir a conversa, a gente está filmando e depois a gente vai disponibilizar as imagens no YouTube e no Facebook da companhia. Todas as pessoas que estão aqui autorizam o uso da imagem para veiculação no YouTube. Okay? E a segunda coisa é que quando for falar no microfone para ajudar tecnicamente as câmeras. Ok? Só isso. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Conversa sem fim. Eu acho que o que eu propus também, a provocação, foi em relação ao tempo. Aí eu acho que tem tudo a ver também com isso de não ter fim, que tem uma relação. Eu acho que é uma conversa, quando eu fiquei pensando, eu acho que tem finalidade esse encontro. Ele é afim. É uma conversa sem fim, mas ele é afim. A finalidade é essa, a gente promover esse encontro, ventilar questões que estão inquietando um artista,
gente com as nossas questões com a dança. Aí eu coloquei essa mesa aqui com esse papel. Isso tem sido uma prática, né, que a gente tem feito aqui no Lote, que também acontece na Casa do Povo. E a minha proposta é que a gente, durante essa conversa também, vá fazendo um diagrama, colocando palavras que são quase como se fosse um começo, uma tag de coisas que você vai achando relevante durante a fala. E não é uma palestra de jeito nenhum, eu não estou acostumado a fazer palestra, então vai ser uma conversa estranha, porque é isso, com o microfone, uma mesa, a gente está em volta, então esse lugar, esse trânsito entre chegar até aqui, pegar uma caneta e colocar, e ir relacionando, vai fazer parte dessa experiência também, para a gente construir alguma visualidade aqui. Não tem finalidade nenhuma disso daqui, isso daqui a gente vai expor, não é para... É mais para a gente não ficar o tempo inteiro aí sentado só e conseguir transitar também e ver se a gente constrói algumas relações aqui, fica um rastro do que foi falado. E aí, então, eu vou colocar aqui tempo, que foi a provocação, as partes, né? E aí eu vou falar só um pouquinho que eu enxergo, quando eu propus isso, eu enxergo duas coisas. Partiu de muito do que eu tô, das coisas que eu tô esbarrando no momento em relação. Tem um lugar de tempo, quando a gente fala de tempo, mais que eu chamo de mais romântico. Vou pôr aqui. Ó, pode ficar em pé já quem quiser participar disso aqui, tá? Tem um que é mais pragmático. Eu acho que isso deve ter mais. Deve ter mais um montão. Mas o pragmático, eu vou começar por ele, e eu acho que assim, não é um ou outro. Não vou fazer em nenhum momento dessa conversa valorar um em detrimento ao outro, sabe? São forças que elas estão atuando constantemente uma informando a outra. Para isso daqui existir, isso daqui também precisa existir. O romântico é o relação do tempo que, quando a gente fala, não tem tempo de fazer as coisas, não tem tempo, parece que tempo é uma coisa dada e que está lá, e que chega até você. E o pragmático que eu estou falando tem a ver com prática, como a gente organiza as nossas práticas. E aí tem a ver com repetição também. Aí eu cheguei nisso daqui via um texto do Peter Paul. Na verdade não é um texto, é uma entrevista que a revista Continente fez com ele. Não sei se vocês já ouviram falar desse texto, e mesmo que tenham ouvido ou já lido essa entrevista, eu vou propor para a gente ler junto também. Ter mais tempo de... E aí vai precisar de ter... Vamos começar aqui, não. Ajuda. A gente pode ir passando. Não, a gente vai ler, é uma entrevista, então tem um entrevistador e tem um Peter Paul. Só para a gente fazer isso. Para todo mundo ouvir. Aí quem quiser também você pode passar, quando você ficar cansado de ser entrevistadora ou Peter Paul, passa o microfone. Entrevista que a revista deu tudo é feito para a conexão absoluta, a mais saturada possível. Deixa eu só falar mais uma coisinha antes. Por que esse texto chamou minha atenção? Eu tenho sentido na minha prática artística uma necessidade de construir mais latências entre processos. Latência significa, tipo, todo o sistema vive crises. Crise criativa, crise... E aí precisa, para isso, você não ficar respondendo reativamente a essas crises, você precisa que isso tome um tempo, para que as coisas também se organizem. Agora, esse tempo não é assim ficar relaxado, eu acho que é mais pragmático, tem a ver como você organiza também
a sua vida, a sua curiosidade, como que você encaminha a sua atenção para que as suas decisões não sejam só reativas a essa crise que se instala. E isso aí eu vou fazendo links muito conectados a como a gente vem praticando, enfim, esses espaços que a gente desenha, ou via fomento, ou via de outro jeito. Eu acho que na nossa cidade é bastante recorrente o assunto do fomento, como esse edital, essa lei, esse incentivo vem desenhando um tipo de existência também que a gente está também engatinhando a entender isso no tempo, né? É recente, é jovem esse tipo de... E aí vem, como tudo que é jovem, vem também muitas críticas em relação a como isso está existindo. E eu acho que a gente vai construindo isso junto com o mecanismo que está lá, né? Foi uma luta da própria classe de querer essa existência, e eu acho que atualizar como ela vai sendo, vai existindo, também é uma responsabilidade da gente, e a gente consegue fazer isso nos próprios projetos. Acho que é um dos poucos, o programa de comentadores é um dos poucos que te dá um pouco mais de espaço de pensar um tipo de estrutura que foge do modelo só eu pesquiso para desaguar uma obra. Então ele tem ali um espaço um pouco maior. Acho que outros editais você também consegue, né, achar um caminho diferente, mas ele, eu acho que, e foi ficando mais ainda quando foi dando mais tempo, mais espaço, né? Agora são 2 anos, para que as coisas também ganhem uma outra velocidade. A gente está acostumado, aí onde eu conecto com isso que o Peter Paul vai propor, a gente está acostumado, sem perceber e percebendo, a uma velocidade já há muito tempo, desde o Facebook, que se instalou nas nossas vidas, e agora já tem WhatsApp, Snapchat, não sei o quê. Todos esses aplicativos o tempo inteiro se atualizando, né? O Instagram agora acabou de copiar o Snapchat, então agora você pode também, se já não era instantâneo, agora você pode fazer uma coisa que vai durar só 24 horas e vai desaparecer sem que você tenha que fazer nada. Então a gente está participando disso, desse tipo de comunicação e de relação com o outro, com o seu amigo, com o desconhecido, e como que no tempo, a gente usando essa ferramenta, eu fiquei só pensando nisso, eu não tenho nenhuma resposta, nem desejo de ter resposta, eu acho, eu só estou identificando que eu participo disso também. E às vezes não querendo, sabe, aquele discurso da vítima, ai que saco, mas também não posso ficar sem, porque se eu fico tipo, parecendo retardado, que não estou sacando nada que está rolando no mundo, ou você se sente sempre atrasado, defasado. E o Peter Paul cutuca um pouco isso, né? Essa constante, essa saturação, essa coisa excitada o tempo inteiro você tem que responder, e aí nem é uma elaboração, muitas vezes, você não consegue nem elaborar, articular, é muito rápido, você tem que responder, tem uma coisa em relação a esse imediatismo que a gente vem se relacionando muito. E aí minha questão foi como que isso vai aparecendo também nas práticas artísticas, como que a gente acaba, sem nem saber, às vezes, muitas vezes, organizando a nossa existência artística desse jeito, também automatizado, e eu acho que dá tempo, quando eu estou falando desse tempo, talvez fazer mais perguntas para uma coisa, olhá-la por mais ângulos, diferentes ângulos. E aí, quando eu falo de repetição também, eu não acho que repetir a mesma coisa. Isso aí a gente já está cansado de saber, nunca é a mesma coisa. Mas eu acho que repetir procedimentos, você vai sempre encontrando variações desse procedimento, ou atualizando uma ferramenta, ou algum dispositivo que você usa na sua repetição artística, na sua prática. Tá? Vamos lá, me ajuda a ler. Eu acho que também esse a gente não lê mais junto, a gente se
Pode, ó, tudo é feito para a conexão absoluta, a mais saturada possível. Peter Paul nasceu em Budapeste, capital da Hungria, em 1956. Ao Brasil chegou ainda rapaz, foi a Paris para estudar na Sorbonne e retornou na década de 80, quando fez mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Filósofo, tradutor, referência nos estudos e nas reflexões sobre a obra de Deleuze, professor do Departamento de Filosofia e de Estudos da Subjetividade da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Ele transcende as fronteiras acadêmicas em seus campos de atuação, é fundador e coordenador do grupo Companhia Teatral Lens, no qual trabalha com pacientes e ex-usuários de um hospital psiquiátrico paulistano, e um dos criadores da N1 Edições, voltada para a publicação de livros-objeto, que abordam e reelaboram questões cruciais da contemporaneidade. E foi sobre a impossibilidade do silêncio, um dos mais agudos temas da atualidade, que ele falou a Continente. Continente, pergunta? Posso? Posso ser Continente? O que não conseguimos ouvir por conta do ruído de tanta modernidade? Diria assim, para começar, que se vive hoje uma espécie de saturação em todos os sentidos. De imagens, palavras, sons, estímulos e recitação. Há uma espécie de mobilização total de todos os sentidos, o tempo inteiro. Esse turbocapitalismo, entre aspas, precisa disso, mobilizar o corpo, os sentidos, capturar a atenção, preencher ao máximo os espaços mentais. E isso, de algum modo, comanda, quer dizer, não é gratuito, é um certo modo de controle, de plugagem, de monitoramento, de direcionamento. Talvez o mais difícil, praticamente impossível, seja se desplugar, desconectar-se. Hoje, tudo é feito para a conexão absoluta, a mais saturada possível. E esse modelo de conexão absoluta termina por redefinir a forma como as pessoas convivem, não? Gera, digamos, um automatismo da resposta. Assim como somos levados a responder imediatamente a um e-mail ou a uma comunicação qualquer, imagina-se uma imediatez necessária nessa intersubjetividade. De fato, quando alguém se despluga, fica em silêncio, não responde às expectativas, gera um desconforto, um estranhamento, um desassossego, uma perturbação. Não só na comunicação se dá essa perturbação generalizada. Eu veria isso uma primeira abordagem mais genérica, em todos os domínios. Essa poluição é um modo novo de controle. Tudo isso que está posto é uma certa política, uma certa economia, uma certa modalidade de produção subjetiva. Claro que, se descermos um pouco mais no detalhe, não podemos tomar isso como uma totalidade dada. Por quê? Por toda parte acontecem outras coisas também. Acontecem os N escapes, as N conexões, as pequenas estratégias de criar, etc. Alguém quer ser aqui? Então continuamos. Existem, portanto, a necessidade e as tentativas de escapar a tudo isso. Deleuze, o filósofo que acompanho faz tempo, dizia que nós somos atravessados até o ponto de palavras inúteis, que é preciso criar vácuos de silêncio para poder ter algo a dizer. Então, essa maneira de criar silêncios para que possam surgir coisas não previstas, não formatadas previamente, é o que alguns artistas, alguns criadores, mas também alguns experimentos coletivos tentam sustentar hoje. Tentam produzir outro ritmo, outra respiração, outros vazios, outros silêncios, para que algo possa fazer sentido novamente. O que acontece nesse excesso, nesse bombardeio generalizado, nessa saturação, é que tudo e nada são a mesma coisa. Perde-se assim a capacidade de produção de sentido. Com essa quantidade, esse tsunami de informações, ninguém é capaz de aprender, de apreender, elaborar, digerir, selecionar ou mesmo recusar.
Como encontrar o silêncio em meio ao turbilhão, à revoada de pessoas a falar o tempo inteiro, nas suas ligações, nas mensagens ou nos posts nas redes sociais. Eu fui agora a Continente. Agora ela é minha. Por meio de dispositivos diferentes que vão sendo inventados. Dou o meu exemplo. Não tenho celular, nunca tive e teria horror a ter. E me enerva muito perceber as situações em que o celular fatura o espaço ou interfere na minha vida. Também não tenho nada contra o celular, trabalho muito tempo em casa, mas sei que quem sai de manhã e só volta à noite precisa tê-lo, precisa dessa conexão. Não faço uma condenação da tecnologia em si, mas do lugar que foi tomando essa interconectividade non-stop e invasiva. Mas não tenho fórmula nenhuma de como fazer. O que vejo é que se atingiu um limiar do intolerável em relação a tudo isso. Suspeito que há uma virada em pessoas que vão abandonando coisas que até ontem pareciam absolutamente imprescindíveis. De repente, largam o carro, até ontem fundamental, e passam a andar de bicicleta ou a pé. Essa rejeição maciça da tecnologia, de algum modo, é uma espécie de situação pouco apocalíptica. Tudo parece descartável, tudo pode ser ressignificado. Hoje em dia, em um certo sentido, é preciso produzir silêncio. Criar esses silêncios que não estão dados. Uma vez comprei um aparelho que fazia silêncio, um dispositivo que também fazia seu ruído. Não consegui o grau de autismo e de surdez que queria. Não é assim, pois, nessa concretude. É outra coisa, mas com essas deserções ativas há um êxodo provável de certos hábitos que se tornaram quase uma natureza e talvez aí se criem outras coisas. O problema não é que nos deixam sós, é que não nos deixam suficientemente sós. Essa é uma frase de Deleuze que você resgata em um texto. Antes desse ruído generalizado, perdemos a capacidade de ouvirmos a nós próprios na solitude, de abrir espaço para... O problema não é que nos deixam sós, é que não nos deixam suficientemente sós. Essa é uma frase de Deleuze, que você resgata em um texto. Ante esse ruído generalizado, perdemos a capacidade de ouvirmos a nós próprios na solitude, de abrir espaço para a reclusão. É uma pergunta. Nossa, que é muito longa. Não necessariamente o silêncio é para ouvir a si mesmo. É uma condição para ouvir os outros, as outras vozes da história, as várias tribos que nos rodeiam. Creio que hoje há excesso de gregarismo, a vontade de estar junto o tempo todo, com todo mundo. Não dá condição de ouvir coisa alguma. A solidão não é uma... A solidão não é essa solidão romântica para se ouvir uma voz interna. É mais da ordem de uma solidão povoada. A solidão pode ser atravessada por várias vozes. Para mim, o ensinamento de Nietzsche com respeito ao gregarismo é totalmente válido. Ele diz que o espírito de rebanho é sempre da ordem da homogeneidade, de um consenso válido. Portanto, um certo despregar desse gregarismo é uma condição para outra coisa, para certa singularidade, um dissenso, uma diferença. Não se trata do elogio da solidão enquanto tal, como um aspecto da insularidade, não é isso. É justamente o contrário. É preciso uma solidão para se atingir outras conexões que o próprio gregarismo impede. Quer ler aqui? Está acabando, não falta muito. Ninguém quer ler. Quer? Onde está? Aqui, ó. Esse comportamento de rebanho de manada é evidenciado nas conexões robustecidas pelo capitalismo. Como você já colocou em um texto, esse capitalismo produz toneladas de uma nova e outra solidão e uma nova angústia, a angústia do desligamento. O capitalismo contemporâneo produz não só essa nova angústia de ser desconectado da rede digital, mas também a angústia de ser desconectado das redes de vida, cujo acesso é mediado crescentemente por pedágios comerciais impagáveis para uma grande maioria.
Não seria essa a grande impossibilidade do silêncio? Esse é um campo de enfrentamento. Peguemos um autor como Franco Berardi, o Bifo, um filósofo e autonomista italiano que nas décadas de 60 e 70 escrevia muito sobre uma noção de neuromáquina. Ele defende que as pessoas já não discutem, argumentam e decidem, e sim, são invadidas por onda que ele chama de neuromáquina. Correntes psicoquímicas de medo, de pânico, de entusiasmo, disso ou daquilo. Em um passado já muito remoto, era o sujeito racional que individualmente decidia sobre o que fazer. Hoje, esse mesmo sujeito está submetido a essas ondas que exigem outra atitude. A ideia não é retomar saltosamente aquele indivíduo autônomo que se foi, sei lá por quanto tempo, o nosso ideal humanista, mas assumir algo desse caos contemporâneo e nele fazer algo, como produzir desvios. Uma coisa seria se relacionar com o presente de maneira entrecheirada. Tudo é horroroso, vou aqui me encapsular numa resistência completamente radical e ficar à margem. Essa seria uma maneira antiga de pensar a própria resistência. É possível pensar outras redes no meio desses influxos todos, produzir outros movimentos, individuais e coletivos. Apesar de gostar muito da imagem da solidão povoada, não necessariamente devemos tomar como literal. É possível estar em grupos, em coletivos, onde se investem outros modos de espaço-tempo, outros ritmos e outras maneiras, inclusive de poder efetuar trocas, sem que alguém fale ou precise responder imediatamente. É essa produção de desvios uma forma de resistência que, de alguma forma, orienta a sua experiência com os membros da companhia teatral UENS? O povo que frequenta o UENS já tem isso quase incorporado. Eles não precisam falar e ouvir o tempo todo, não precisam trocar. Cada um está no seu planeta. Se preciso, vai até Vênus, volta no meio e está tudo certo. Não precisa estar todo mundo atento igualmente. Não existe esse tipo de grupalismo. Buscamos o contrário, a heterogeneidade na arte de acompanhar. Agora, mesmo numa atividade lírica como o teatro ou uma aula, é possível sustentar hiatos e perceber como essas interrupções podem ter efeito perturbador no sentido mais interessante das palavras. As coisas podem estar soltas também, sem que isso represente uma catástrofe. Uma última pergunta. Diante de tudo que discutimos, qual seria o maior desafio individual e coletivo? Inventar dispositivos de interrupção. Surge-me a imagem de freios de emergência de trem. Acontece que, com essa freagem brusca, às vezes podem acontecer descarrilamentos, que muitas vezes são e serão necessários. Vou colocar alguma coisa que você tinha. Eu posso também ir passando o microfone para quem quiser falar. Ou deixa ele aqui assim, a gente vai pegando. Pode ser. No ar. Pode ser. Que foi a proposta também, tipo. Quem escreveu esse? Vou agradecer ao Peter primeiro, que a gente invocou ele aqui, né? Uma entrevista com eles, virou ele quando estava falando. Mas fala. Só isso, mas estou agradecendo ao Peter. Rede social versus rede de afetos. Quem escreveu isso? Você acha que são estados diferentes na vida? Se a rede social está de fora da vida? Não acho que ela está fora da vida. Acho que nada está fora da vida. Mas eu tendo a achar que essas duas coisas são diferentes e que elas podem estar vinculadas, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Na rede social, eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo para ser afetado por algo, e eu faço questão de colocar afeto com C e não afeto sem ser afeto, porque é do conceito que vem lá do Spinoza e que tem a ver com isso que te atravessa, né, que move o corpo, que tira o corpo de um lugar e leva para outro, que
situações, mais que afeto na dimensão do carinho. Mas eu sinto isso como um texto que o Peter fala também, que ele cita o Bifo, que é esse filósofo italiano, que fala sobre o neuromagma, que isso que a gente tanto tenta entender, que é uma questão quase que secular, que é a questão do tempo, lá longe, que ninguém sabe direito explicar o que é, mas que os gregos também tinham 3 conceitos diferentes para definir isso, que eram o Kairos, o Aion e o Cronos, que um era o tempo mais pragmático, nesse sentido que você fala, Cris, mas no sentido que a gente vive, mesmo esse tempo do relógio. O Kairos, que era esse tempo que eles chamavam de tempo oportuno, que é aquele momento, acho que é um momento super bonito de tempo, que é um momento que a gente consegue dar conta que a gente percebeu algo. Quando alguma coisa acontece, cai a ficha, que a gente fala, uau, entendi, que é um esforço repleto do corpo em fazer isso, mas que essa percepção do entendimento, os gregos chamavam de Kairos, e tem o Aion, que era uma prolongação de tempo um pouco mais abstrata, que ninguém sabe explicar direito, mas que eu acho que é um tempo que tem muito a ver com esse tempo da afecção, esse tempo que você sente que seu corpo é atravessado por algo, que de alguma maneira os sentidos se perdem e as sensações se reverberam. Mas descarinhar sempre é importante. Pensando sobre isso também, eu cheguei lá no John Cage, tem a obra dele na 433, que é um descarrilamento também dentro do domínio da música, né, que faz com o próprio. Não é que ele propõe um silêncio nessa peça. Vocês conhecem essa peça que chama 4 minutos, 33 minutos, que é isso de silêncio. Só que ele executa dentro com todas as matérias da música, no piano, então tem um piano, não é só propor um silêncio, tem uma performatividade, uma coisa que joga com aqueles elementos que estão ali para produzir, né? A partitura, tudo produção, mas para produzir silêncio. E aí joga o silêncio também contra um problema e uma questão da música, que na verdade não tem como existir silêncio. No momento que a gente silencia, tem um monte de coisa acontecendo que elas que ficam evidentes. Enfim, só foi mais uma referência aqui. Porque eu fiquei pensando assim, o que a gente pode fazer para sentir, porque acho que esse descarrilamento ou propor uma interrupção, a gente também pode começar a ficar, criar um ritmo, ficar seduzido por esse recurso, sabe? Mais do que uma necessidade. Fiquei pensando só o que pode ser feito dentro do que a gente faz, né, das nossas práticas, enquanto um gesto que também tira a gente desse automatismo, né, de se produzir. São reticências, né?
Cris, ontem na terça-feira, né, a gente teve uma préviazinha de encontro para falar sobre o encontro de agora, e aí você trouxe uma questão do artesanato, do artesão, né, do artista, e aí acho que foi legal e eu fiquei querendo ouvir mais, assim, do que você está pensando sobre isso e na relação disso com esse texto feminista. Eu cheguei nesse, na verdade eu voltei para um livro do Richard Sennett que chama O Artífice, porque eu fiquei pensando com esse texto e com essa pergunta que me ficou, que é como interromper esses fluxos. Aí eu falei, na verdade eu vou comprar outro livro que tinha um outro, trouxe também. Que na verdade tem esse também, que tudo vai gerando. Aí eu fui vendo que tudo está gerando um assunto parecido. Esse daqui é do Pascal Guilhem, que chama Criatividade e Outros Fundamentalismos. E ele, enfim, é péssimo ficar resumindo o livro assim, né? Mas o assunto aqui é como a criatividade ficou. Tudo, tanto o capitalismo quanto os artistas ficaram. Compactuam com os modelos que a gente tem hoje, que é a criatividade entendida enquanto esse recurso de criar desejo no outro, de consumir. Então, e que o artista é perfeito o modelo que a gente fez isso muito bem, a gente abrigou esse modelo também que está lá no capitalismo, que é de a gente funciona, os nossos contratos são provisórios, a gente tem uma série de coisas que são mais fundantes, assim, sabe? E aí ele vai questionando essa ideia de verticalidade, que também ficou num discurso artístico também muito pesado numa época. Eu acho que teve uma onda de teorias que era muito, que estavam aí, que, né, tiveram sacudindo bastante termos e conceitos em torno de transitoriedade, provisório. Isso tudo foi muito sedutor. Isso tudo é muito sedutor. Né? Isso tudo é muito. Enfim, são conectados a conceitos. Pode falar assim. Será que é? Acho que não. Não. Pode chegar, eu digo, não, eu estava falando um pouco que tem essas ondas né, acho que já teve, a gente já passou por momentos que tá, estou falando de mim, acho que eu senti uma onda, um tempo que estava chegando, que estava mais movendo com o conceito, pesquisa no ambiente artístico, tinha muito a ver com essas teorias a respeito de transitoriedade, provisório, sabe, alianças, vínculos mais provisórios. E aí agora eu sinto que tem uma provocação também no sentido, e aí assim, também sinto relações horizontais, processos coletivos. E aí agora eu sinto também uma volta de um lugar de verticalidade, também entendida, e também não é um ou outro, né, gente? Não é? Duas coisas existem, estão aí, tem teorias distintas para dar suporte para esse tipo de pensamento, que opera no horizontal, estabelecendo uma relação assim, e tem gente que opera no vertical. Mas o artífice tem isso, ele traz essa questão de verticalizar, de se aprofundar, e aí tem tudo a ver com o tempo que você se dedica para a repetição, ele vai definindo esse fazer do tempo que a gente se dedica e coloca um lugar desse conhecimento tácito que a gente adquire de estar em contato com as coisas. E esse conhecimento tácito é difícil de elaborar, verbalizar. É uma coisa adquirida por experiência e repetição, né? Você repete aquelas coisas e elas começam a ser corpo em você.
Por isso que também é entendido como não é uma coisa visível, uma coisa que você consegue. E aí eu me conectei com isso. Eu falei, eu fui buscar livros também que estão lá na estante, que eu já li, reler. Foi meio um pouco de um processo assim, sabe? Interromper também essa em relação com o Facebook, com o computador, que lê fragmentos de texto, mesmo essa entrevista do Peter Powell. Eu falei, eu vou visitar também para trás, começar a acessar talvez esse seja um modo de interromper um fluxo que eu tenho seguido. Foi um pouco meio por aí, sabe? Onde eu também. Esse daqui é o mais atual, assim, que chegou para mim, aí veio o Peter, enfim, várias coisas, né? Eu falei, vou fazer uma busca de livros que eu já tenho, que eu já li e reler. Coisas que eu também não faço muito, não tenho tempo. Que é reler um livro depois de muito tempo. Mas não sei se eu respondo o que você está perguntando. Eu fiquei pensando numa coisa do texto, eu não sei se está equivocado na minha cabeça, eu ouvi direito e tal. Mas no começo do texto tinha uma coisa que o Peter Paul falava de não ruptura, alguma coisa assim. Não sei se era ruptura a palavra, mas alguma coisa que não era exatamente uma interrupção. Eu queria entender um pouco melhor isso, porque não lembro como que era que falava no texto. Alguma coisa de quebra, que não era esse mesmo lugar tipo, de negar a coisa, mas criar essas interrupções. Eu queria tentar entender um pouco melhor, porque, por exemplo, quando você fala do John Cage, eu fico pensando se ele não foi um lugar de quebra em vez de interrupção, ou não, sabe? Mas por esse sentido, sei lá. Não, rapidinho, eu já tinha visto, depois que eu lembro, eu já tinha visto a entrevista e eu acho que ele fala que a necessidade da gente encontrar esses dispositivos disruptivos, não é isso que ele fala? Não é muito de interromper, mas é algo que seja disruptivo, ou seja, no final ele dá até a imagem que a gente precisa, que ele fala do freio do trem, que dessa ideia de descarrilamento, ou seja, isso vai gerar um descarrilamento. E é importante encontrar esses lugares disruptivos, embora ele tenha essas consequências. Acho que é mais disso que ele está falando. No começo ele pega isso, no final ele traz essa imagem que é mais metafórica, mas acho que materializa bem para a gente entender. Ou seja, não quebra exatamente, porque o trem continua sendo trem, continua tudo do jeito que está, mas acontece uma disrupção. É como se fosse uma interferência. Depois o trem vai carrilar novamente, vai continuar andando, mas assim tem esse descarrilamento. Acho que é mais disso no começo, pelo que eu me lembro, só para colaborar, mas acho que é isso. Gabi, quando você fala do Cage, eu não sei o que você pensou nesse tipo de quebra ou interrupção, mas eu vejo muito sentido quando a gente fala de disrupção, quando ele traz algo inesperado, ele é como se ele quebrasse um protocolo, mas sem ter que quebrar ou destruir nada. Ele, na verdade, com o silêncio ele revela o que estava velado, que na verdade era toda aquela presença de todas aquelas pessoas contemplando aquilo, ou que estava se construindo nesse silêncio. E quão dependente do silêncio é a música. Eu não sei se foi isso que você pensou, eu fiquei também muito encucado, porque eu não vinculei, não associei as coisas, eu achei essa cara interessante.
Não, eu fiquei pensando também agora sobre o texto disso que o Peter fala, dessa disrupção, que eu não sei se tem a ver com ruptura, porque eu acho que ruptura é uma outra coisa. Que eu acho, eu pelo menos também acho que o Cage não está vinculado também com esse movimento de ruptura, eu acho que ele está ponderando outra coisa. Mas, com relação a isso que a gente estava falando, quando você estava falando dessa coisa do fluxo, e ele fala dessa quebra de fluxo, para mim é muito difícil não vincular também a nossa prática de fazer dança. E o quanto também essa ideia de fluxo na dança já foi muito importante no sentido da composição e da estética do fazer. E o quanto também algumas danças que foram se afundando politicamente nas suas esferas sociais e no seu prazer dança, principalmente acho que a Judson nos Estados Unidos, quando trouxe aquela ideia de corpo democrático, como isso também foi interferindo nessa relação, tipo, nessa ideia de fluxo, ou na ideia de movimento, ou na composição de movimento no espaço e tudo isso. O que eu fiquei aqui encucado é que quando o Peter fala disso, desse tal silêncio, o que me veio na cabeça também foi até de um outro texto dele, quando ele vai trazer o Agamben e dizer sobre essa dimensão que é a sobrevivência. A gente está o tempo inteiro no mundo sobrevivendo. E desse termo que é da sobrevida, que não é só da sobrevivência enquanto criar estratégias para se manter vivo no mundo, mas é também essa sobrevida que você coloca a sua ação acima da vida. Parece que a vida perde força e importância. E aí eu fico imaginando que esses mecanismos de disrupção, se eles também não estão vinculados a gente voltar para a vida, a gente trazer de volta a vida para as nossas ações e dimensões, para as coisas, de alguma maneira aterrar um pouco essas dimensões humanas, essa fragilidade, essa coisa que vem junto com essa carne aqui repleta de conexões e trocando as hierarquias o tempo inteiro, em ebulição, tendo que se manter em pé, deitado, seja lá o que for o tempo todo, e como que a gente volta a perceber essas dimensões. E aí, voltando para a história da dança de novo, eu fico imaginando o quanto que também toda essa onda um pouco somática da dança, de trazer de novo para essas dimensões que tem a ver, que pegam mais para além do movimento que a gente faz no espaço, né? Aquele entendimento de dança antes de organizar passos no espaço, mas trazer o interesse de volta para esse corpo, e de volta para as conexões, e de volta para esse tal organismo, para essa pele, e para não distinguir mais corpo e espaço, está tudo junto. Se isso também já não é um princípio aí de vontade e de potência, de descarregar coisas também e contextos. E vem uma pergunta final, que é, para a gente que faz dança, como que a gente está entendendo isso tudo em termos do nosso fazer, da nossa prática? O que a gente está escolhendo repetir e o que a gente está escolhendo não repetir para dar a ver ou para se afundar nisso que a gente não quer ou que a gente quer fazer? Porque, para mim, não basta só isso ser um tema do nosso fazer. Não basta só a gente ter lá nos nossos projetos os conceitos todos bem desenhados e formulados dos textos que a gente lê. Para mim também é como que a gente está traduzindo isso a partir do nosso fazer. Como que a gente está pensando em coreografia a partir disso? Como que a gente está pensando as nossas práticas a partir disso? Como a gente está pensando no nosso treinamento a partir disso? O que está fazendo sentido agora produzir? E o que a gente está querendo coreografar no mundo? E o que a gente não está mais querendo coreografar no mundo? Não é uma coisa única, né? Para cada...
vida, né, que é o primeiro passo, de você perceber como você se relaciona com o silêncio, por exemplo. O quanto o seu coração dispara quando você escuta o celular tocando ou quando você não escuta ele tocando. O que acontece com você quando você deixa isso em casa e parece que não é possível continuar, você tem que voltar. Então a gente sofre uma série é afetado de várias maneiras por isso, observa isso, mas eu acho que a gente está num nível ainda muito da imitação do silêncio, como um exercício de vida, assim. Porque o que de fato a gente faz? Eu não estou falando de cena ainda, porque eu nem sei como ultrapassar isso. Claro que a gente consegue propor tecnicamente isso, né? Porque a gente trabalha para isso. Mas eu fico pensando que é um momento anterior de como nós estamos lidando com isso. Porque, por exemplo, a gente fala muito de escuta, né? Escuta. Eu vou viajar um pouco mais com que órgão você escuta e até onde isso é profundo dentro do seu corpo, né? Porque em outras culturas, para você ter uma coisa que ela realmente acontece, você tem que escutar e aquilo tem que chegar até certo órgão, ficar no seu osso através disso, e aí sim você fez uma escuta. Fora isso, não é uma escuta, é uma coisa que a gente vive, passa por ela e que ela não vai acontecer, não vai criar um registro para algo. Aí eu fico perguntando, se a gente parte desse ponto para a criação, é falso ainda, é pouco. A gente está fazendo pouco, pelo menos eu estou fazendo pouco, nesse sentido do exercício do silêncio. E que a gente se propõe enquanto... Isso de fato, eu estou em silêncio, parado. E o quanto isso é agradável e o quanto isso é benéfico para a minha vida, para a minha saúde, para os meus relacionamentos. Por que a gente fala tanto disso e não consegue aplicar isso no cotidiano? Aí fica um texto teórico, a gente faz do silêncio algo teórico, sendo que o silêncio é o corpo, né? É a manifestação do corpo em si. Você tem que silenciar o tempo inteiro. E a gente faz disso algo muito teórico ainda. Não sei, eu vejo, eu estou pensando nessas coisas que também está todo mundo muito envolvido com quietude. Eu estou lendo um livro que chama Sociedade do Cansaço, que eu não vou ler, você sabe o nome do autor? Isso? É um coreano. Eu também não sei, eu sou mandei pensar para pronunciar o nome dele. Mas que ele fala que viver uma cultura, escolher viver, criar uma cultura, é viver em um estado de profundidade. Porque só através da criação desse espaço que você consegue ser profundo. Fora isso, você é um selvagem que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, você tem que comer e olhar para ver se você não vai ser comido e assegurar que todo mundo que está ali no seu entorno está bem. E a gente remonta um estado de selvageria nesse sentido do corpo dentro da própria cultura. Né? Então, a gente cria todo um aparato para ser profundo e ficar hiperativo e vir um selvagem, né, dentro disso. Nesse sentido de não poder contemplar, não poder fazer uma coisa só por vez, tem que fazer 1000 coisas. Isso é uma escolha, a gente faz isso. Ele falar que ele não tem celular, provavelmente ele não tem aquela síndrome que dá uma descarga elétrica no coração e dispara quando você recebe uma mensagem de madrugada ou quando você não recebe nada e você está esperando alguma coisa acontecer. Isso é uma escolha dele, não viver isso no corpo. E a gente escolheu não, escolher ter essas 1000 interferências. Pelo menos eu ainda estou vivendo dentro desse esquema e me propondo a quietude, o silêncio, quanto um exercício cênico e um exercício de vida. Não sei, não quero chegar em nenhum lugar, mas dizer o quanto a gente está sendo... o tanto que essa proposta da quietude é uma coisa clara para a gente e não uma coisa teórica, porque o tempo das coisas pedem isso, não porque a gente é necessário fazer silêncio agora, é necessário, bom, e a gente vai criar uma série de exercícios para isso acontecer.
principalmente em cena. Isso me inquieta muito, como é que a gente chega nesse estado, que não é só teórico. Não, eu fiquei pensando, de ouvir falar disso, assim, como tempo biológico das coisas, eu acho que a gente não sabe a dimensão disso tudo que a gente vem praticando, aplicativo, gadgets, tudo isso está introjetando também, né, padrões na gente, micro, eu acho, eu acredito, que a gente não se dá conta. E vai se dar conta que talvez isso apareça no que a gente faz. Esse foi um pouco o link que eu estou pensando, entende? Eu estou pensando como que a gente transporta-nos e como a gente desenha o design das nossas práticas, dos nossos projetos, no ambiente de trabalho, como que isso vai entrando também nesse modo de se relacionar que a gente está participando, mesmo quando... Bom, o Pinter é um caso radical, né? De celular, hoje em dia, mas é uma forma de voltar para ler livro inteiro até o fim, sabe? Uma página do livro, reler o livro. Acho que são coisas que hoje em dia é mais chocante, né? Você fala, nossa, porque a gente está numa... Eu não sei como que isso... Eu sinto que vai aparecendo. Eu acho que a gente transporta ferramentas de aplicativo assim para estúdio, sem saber, está fazendo bem parecido com a lógica Insta, ou chegando em resoluções, que o artífice fala um pouco outra lógica, né? Acho que as coisas levam muito mais tempo, e às vezes o tempo não é tempo. Tempo de repetir, a repetição nesse sentido, de que você vai repetindo, treinando coisas que... E a repetição só que vai dar isso, mais contato com a coisa, mais contato, mais tempo em contato com essa matéria. Como que a dramaturgia que a gente cria de prática também aparece nas coisas que a gente faz. A dramaturgia das coisas que a gente faz, falando de cena, ou de... para que não seja representação de temas. Acho que a gente já virou páginas aí em relação à representação. Eu estou esperando meu coração parar de bater agora, porque quando eu peguei o microfone ele bateu muito forte, então vou dar uma silenciada. Parar de bater, vai morrer. Eu estou viva ainda e eu fiquei pensando no... A gente experienciou alguns silêncios e eu senti angústia. E aí eu pensei nisso, a angústia, a gente sente angústia quando está num ambiente com silêncio, ainda mais num ambiente coletivo, que a gente compartilha um silêncio e tem expectativa. E eu sinto isso em mim, eu sinto essa angústia porque eu preciso me silenciar para aceitar o silêncio do meu ambiente. E aí eu fiquei imaginando se entrasse uma banda agora, assim, e preenchesse esse espaço de ruído, barulho alto, eu ia me sentir aliviada porque eu ia me sentir preenchida por esse barulho. E aí, sendo bem literal, né, o silêncio do barulho mesmo, e o silêncio da ausência de ruído, o som nos preenche. Quando tem alguém falando,
a gente de algum modo se sente meio preenchido. Sei lá, a casa da minha avó ficava sempre com a televisão ligada, independente do que eu estava fazendo, porque quase como se tivesse uma presença ali que preenchesse algum lugar muito subjetivo interno dela. Assim. E aí eu fiquei pensando o que é possível fazer para esvaziar, né? A gente medita, às vezes. Aqui o silêncio aqui que acontece aqui, que é bem débil, eu acho legal a debilidade, porque é carregado de expectativa, na verdade, não é nem um silêncio. É diferente do Cage quando propõe o Cage. Propõe a peça que você sabe que não vai tocar. O gesto dele, ele senta no piano e fecha o piano. Então a partitura fica... Então a gente já sabe que não vai tocar. Então é diferente, né? A gente entra em contato com... Aqui, a qualquer momento, alguém pode falar. Sabe, essa coisa da expectativa também. Então a gente não está... É outro lugar, né? Espera. Mas eu tive uma experiência de estar 10 dias em silêncio no retiro de meditação e foi, acho que, a experiência mais ruidosa que eu tive. E eu não tinha nenhuma expectativa que alguém fosse falar, pelo contrário, eu sabia que ninguém ia falar comigo e que eu não ia falar com ninguém. E foi muito difícil para mim, que não tinha a ver com a expectativa. Foi tão angustiante quanto no outro lugar, mas não tem necessariamente a ver com expectativa, assim, pelo contrário. Era a expectativa do silêncio por esse período que me deixou tão excitada quanto, assim. Mas o próprio texto ele cita duas coisas, que é a angústia, tanto de estar nessa utilização o tempo inteiro dos dispositivos, quanto a do tentar não estar. Ambos são angustiantes. E eles citam o silêncio povoado. Então a gente também não pode, no que a Dani diz, eu acho interessante, a gente não pode cair também na caricatura do silêncio, que o silêncio é a paz, que o silêncio é o silêncio. Não, é uma outra coisa que também está povoada, que também tem movimento, que também tem ação. Existe tanto no movimento quanto no silêncio, você vai conseguir um ponto zero. Também você pode conseguir esse ponto zero correndo em um parque. Você também consegue isso. É muita ação, é muito barulho, é muita coisa, você consegue esse ponto zero. Como você vai conseguir esse ponto também no silêncio. Mas ambos são angustiantes, ambos são povoados. Tem muita coisa acontecendo no minuto de silêncio. A gente pode propor um exercício aqui de pegar o celular e, não sei se vocês já fizeram assim, ficar olhando 1 minuto. O celular virar 1 minuto. É muito tempo. 1 minuto no celular virando. Você olha assim, 57 para 58. Parece que nunca vai virar aquele minuto. Então também a gente não pode cair na caricatura. Quando a gente fala de tudo isso, não entrar no romantismo mesmo, assim, tipo, então vamos fazer dessa forma, porque assim, também não pode olhar critério de melhor ou pior. Eu acho que é uma identificação, e essa identificação faz parte da classe, da criação, dos processos de digitalização, a identificação do que está acontecendo. A gente precisa desses tempos, dessas aberturas para poder enxergar as coisas. Quando você estava falando do mecanismo de que a gente não percebe que a gente está levando, é inconsciente que a gente está levando os princípios do celular para o estúdio, né? Para uma geração que não é a nossa, que é a geração de 20 anos, eles já nem têm o não, a gente teve o não. Eles não têm nenhum não, eles já levam direto, não tem como, porque já está no corpo, ele está incorporado mesmo, isso já está no corpo. Agora, o que seria eu também acho que pensando em tempo, e pensando em dramaturgia da coisa, você falou uma hora de alguma coisa de dramaturgia, talvez ela não esteja, esse tempo, essa dramaturgia, ela não esteja mais na fisicalidade do que está acontecendo, mas sim no espaço que é criado com tudo aquilo que se faz. Talvez essa seja uma dramaturgia que tenha respiro e tempo. Você não dá para você falar dentro da minha, falando o que eu estou pensando agora, não falando que é regra, porque cada um faz do jeito que quer, né? Que a dramaturgia ela está no todo e no espaço, no entre o que está acontecendo, e não no que está acontecendo em si. O em si vai construir isso, e talvez isso seja o tempo e silêncio. Você precisa pensar numa coisa quando ela acaba também, que é o tempo de esperar acabar. Não precisa ser ali.
calma um pouco, espera acabar, espera passar, espera. Tô com isso, pensando na fala. Olha aqui. Não sei, para mim tem interessado pensar muito na caricatura do silêncio. Tentar falar mais baixo, tentar pisar mais leve, e tentar propor. Eu acho que a meditação, que é uma coisa que eu venho pensando com a Bárbara, que é você se propõe a caricatura máxima do silêncio, né? Você senta, fica imóvel, tenta ficar num ambiente tranquilo, tenta ouvir o silêncio. E não sei, eu acho que quando a gente fala em silêncio e vê o quanto ele incomoda, o quanto ele perturba a gente, o quanto ele é barulhento, eu fico pensando porque a resistência de tentar entender o silêncio no barulho e dessa resistência de tentar entender o silêncio no silêncio. Porque a palavra tem um significado muito forte para a gente. Silêncio, para a gente, né? Eu posso ficar silencioso num baile de carnaval, mas acho que a experiência de ficar em silêncio dentro de uma sala, com uma acústica específica, ela é diferente. O silêncio de falar menos do que a outra pessoa que fala mais é, de alguma maneira, para mim, uma caricatura de estar mais próximo do que é uma experiência de silêncio. E eu acho que a maioria das vezes eu consigo pensar isso na teoria, né? Porque quando você vai se propor a chegar no ensaio, por exemplo, e não falar, é muito difícil. Não falo nem do celular, mas do quanto a gente tem essa necessidade de falar para preencher um vazio. Então, por que a gente não tenta esse outro lugar que é, ao invés de procurar o silêncio no barulho, procurar o silêncio no silêncio? Para daí tentar descobrir isso nos outros lugares. Né? Como é que é? Eu vou dar uma palestra agora sobre silêncio. É você falando, é você gerando ruído, é você gerando pensamentos. Como é que é passar por experiências caricatas de silêncio? Acho que os momentos que a gente viveu de silêncio foram os mais aterrorizantes até agora. Não sei, eu acho que gerei em mim um incômodo. Não é um incômodo, parece um pouco o que o silêncio provoca. O silêncio provoca isso. Não sei se isso é barulho. Acho que é o que o silêncio provoca. É padrão, né? São padrões. E criar, sair de um padrão e gerar outro, custa. É desconfortável, às vezes. Eu acho que também os silêncios aqui, eu acho que tem várias coisas junto com ele. Ele tem expectativa. A gente está no formato conhecido de conversa pública. A gente não propôs, nem a mesa que conseguiu cortar com mais relevância como uma proposição de fazer isso daqui, não permanecer tão sólido, com mais trânsito, com mais inconformismo de ficar sentado. Nem eu consegui ficar aqui sentado. Então é isso, entende? É difícil, entende? A gente sair de um padrão, o outro. E tudo é padrão. Esse é outro padrão. Mas aí eu pratico menos, talvez. Esse eu pratico mais, dentro do que isso se propõe, entendeu? Quando eu estava pensando nisso aqui, eu falei, eu vou propor também uma coisa mais prática. Que a gente mantivesse dentro da conversa, sempre também podendo estar assim ou assim. Mas que continuasse, que isso não fosse uma interrupção, né? Nem besteira, por que eu vou fazer isso? Mas na verdade agora eu fico assim, de propósito, né? Porque tira a gente de, sabe, mexe em alguma sinapse aí, alguma coisa mais física também que a gente, até isso a gente que trabalha com um estúdio, várias vezes aquelas ideias mais absurdas que você fala, que vergonha que eu vou propor isso, elas geram coisas potentes. E, enfim, eu estou pensando que a gente devia ter feito porque eu acho que ia promover alguma coisa, não que é como é, você viu para a gente identificar isso, olha como é sólido nesse padrão, de conversa, a roda, tem coisas que a gente pratica demais, né, e que é difícil sair dela, né? Difícil sair dela. Porque leva tempo criar padrão, sabe?
O Artífice, esse livro aí do Richard Seymour, é um pouco isso, assim, não é um artesão que fica com a sensação, né, nos silêncios. Eles tinham um silêncio de um chato do microfone, né? O que é o chato do microfone? O chato do microfone, ele é a presença de 50 aparelhos de telefone emitindo rede wireless nesse espaço, mais a internet da casa do povo, mais os 3Gs, 4Gs, e aí isso interfere numa coisa que gera um som, né? Então tem tipo um som surdo de uma coisa sempre em funcionamento, que não é um som de uma máquina específica, né? De uma coisa que está fazendo mal especificamente, né? Mas é um som de um funcionamento constante de praticamente tudo, né? Um non-stop total de todos os regulamentos que a gente tem que cumprir, né? O barulho da rua, do chiado do carro de fora, inclusive as redes wireless que são de cada pessoa aqui, né? Então a gente tem que ter essa escolha, né? Como a Dani falou, de continuar vivendo, né? Vivendo essa experiência, de nosso silêncio ao silêncio e ter um ronco surdo de um sempre acontecendo, de um sempre ligado, de um sempre disponível, né? Online, na linha, né? E eu não sei se os silêncios também só o silêncio de ficar sem som, ou de perder ou de não ouvir frequência alguma, seja a solução, sabe? A ação disruptiva, essa coisa de que, então pode ser que eu preciso influenciar, a história de poder ouvir até um outro órgão, acho que é um desvio já, né? Possível, porque eu tenho essa sensação do ouvido ser aqui só, né? Já de se colocar no outro órgão já é uma coisa. E quais são as outras possíveis, né? Que não envolvem necessariamente o silêncio sonoro, os barulhos eternos, ou a incandescência de um vulcão explodindo. Deve provocar uma variação de frequências que a gente vive também, né? Então não necessariamente tem uma forma possível, né? Mas um meio de possibilidade de se experimentar, criar, produzir, né? Ou desproduzir, né? Não sei. Fiquei com essa coisa do chiado do microfone, né? E ele faz uma melodia, né? Ele tem um ronco surdo que está lá, né? O tempo todo, né? Só voltando ao Cage, o Cage trabalhou muito com isso. O silêncio é uma abstração, não existe. E quando o Cage faz o 433, ele é um Duchamp, ele é um pianista. Tem uma intencionalidade dele ali também de trazer o silêncio como pauta e propor toda aquela performatividade justamente para dizer sobre a impossibilidade de algo, sobre a impossibilidade da existência disso. O que eu acho que é interessante pensar, não sei se eu fico imaginando, melhor do que pensando aqui também, melhor não, mas de outra maneira, mais do que o silêncio, o som não desaparece do espaço. O som ele permanece vivo no espaço e as frequências estão aí batendo para cima, para baixo, para um lado e para o outro o tempo todo. E eles são atemporais. A gente está aqui envolvido por frequências que provavelmente tem mais de 200, 300, 400, 500 anos e que a gente não está conseguindo escutar por N motivos, mas o espaço está sempre repleto por essas frequências fantasmas aí. E essas frequências fantasmas, apesar de a gente não ouvir, às vezes, voltando, coreografam coisas na gente. Coreografam coisas que muitas vezes a gente não quer que nos coreografem, mas coreografam. Tem frequências aí que coreografam racismo, tem frequências aí que coreografam totalitarismo, tem frequências que coreografam, por exemplo, presidentes interinos, várias frequências. E essas frequências não estão aí hoje, elas estão aí há muito tempo, caminhando pelo espaço e, por algum motivo, elas afetam a gente mais do que outras que estão caminhando pelo espaço também. Então, acho que a necessidade também aí de entender e selecionar também o que a gente quer ouvir. Que frequências são essas que estão pelo espaço e como que a gente consegue resgatar essas frequências que realmente fazem sentido. E como que a gente consegue descartar as que não fazem. Porque silenciar, tipo, quando você falou de trazer a caricatura do silêncio, eu acho que tem uma força aí performática incrível.
trazer isso também enquanto assunto, radicalizar isso. Então, se é para fazer silêncio, então vamos fazer silêncio mesmo, vamos ficar em silêncio, vamos trazer isso e entender, intencionalizar, tipo, trazer a intencionalidade para tensionar também esse papel, que praticamente foi o que a gente fez, isso. Ele literalizou tipo, a questão. Vamos fazer uma peça que são 4 minutos e 33 segundos para não falar absolutamente nada, mas um monte de coisa acontece. Então, mas para mim eu fico pensando nessas frequências fantasmas que estão pelo espaço, como que a gente recupera tipo, essas frequências que realmente fazem sentido. Que dispositivos que a gente inventa para a gente, para recuperar essas frequências ou para criar outras frequências que não necessariamente vão povoar a gente dessas outras coisas que a gente não quer que povoem, mas que sejam de coisas que sejam poderosas, que a gente fala, ok. Eu pensei uma coisa agora que a Paty falou do som da casa da avó dela que preenchia de uma maneira diferente do som que preenche aqui, que preenche diferente do som que está na rua, né? E você falou dessas frequências que estão aqui e a gente não consegue mais talvez ouvir, né? E o meu chiado maravilhoso. Mas as frequências que a gente não consegue mais ouvir tem a ver, eu estava lendo esses fonoaudiólogos, né? Contando uma história da mídia de LP, compact disc e MP3. E aí falando das diferenças de gravação, né? Os LPs eles gravavam uma faixa específica na área de frequência sonora dos estúdios, né? Então o LP ele gravava mais. O compact disc compactou essas frequências já em outro tipo de modalidade mais reduzida, né? Mais barata, para poder vender mais e distribuir para o mundo inteiro, né? Todo mundo poder ouvir rock and roll. E aí depois a gente fez um MP3 que a gente baixa, que é uma frequência muito mais reduzida de coisas audíveis, né? Sonoras. E essa domesticação do nosso próprio corpo, de cada vez mais ouvir MP3 enfiado dentro do ouvido, né? Hoje consumir essa mídia, ela habitua o nosso corpo a uma certa restrição do que poder ouvir, né? Então, de alguma forma, você mesmo fakear, tipo, não ouvir mais MP3, não ouvir compact disc, fazer essa coisa tão forte, talvez faça no sentido de realargar para outras frequências possíveis, ou não só alargar, mas outro tipo de movimento também, né? Para cima e para baixo. Acho que a longo prazo, o nosso ouvido vai ser modificado, porque já tem um monte de coisa que não precisa mais depois do MP3. Entende? Até ter coisa que, mas, né, a cópia, o design dela, que já não precisa mais, que era o tempo ainda que a gente ouvia som com outras frequências que precisavam. Então, talvez, assim como a mão, né, do primata, a gente criou essa daqui, aí ele também vai falar disso. A gente pega diferente, né, a gente agarra a coisa. Que ele faz, mesmo esse, o Thiago está usando no solo dele, tem um que é muito interessante. Ele faz esqueci o nome do cara, o projeto dele é fazer música só com esse resíduo. Só tudo que o MP3 joga fora, na hora que você transforma uma música mais um arquivo WAV, né, que é o mais de maior resolução para um MP3, nesse processo um monte de coisa saltada e vai para algum lugar. Né? Isso não só em áudio, né, em vídeo, em imagem, tudo. E aí o projeto dele, ele faz com imagem também. Ele pegou a música da Suzane Vega, famosa, e aí fez a compressão, e aí tem uma faixa que você ouve só o Ghost, só que ficou de fora da música. O vídeo também. Eu fiquei pensando o quanto esse incômodo do silêncio tem a ver com os excessos que os nossos corpos estão sendo bombardeados hoje nesse mundo online, inclusive que o Peter traz. Tem vários teóricos que estão colocando que por a gente estar cada vez mais acostumado, isso se tornar um hábito cognitivo, a gente está acostumado ao excesso. Quando a gente tem um encontro com algo que é mais lento, isso vai gerando uma intolerância, inclusive nas relações. Tem um filósofo que é o Roberto Esposito, italiano,
que ele traz que daqui a pouco as pessoas não vão conseguir mais viver em comunidade. Porque se você vai ficar numa fila de mercado, a sensação de perda de tempo, você está ali, porque você está perdendo tempo, porque tem que ser rápido, você precisa passar a sua compra, você precisa ir fazer outra coisa, e aí o celular 3G não funciona, e aquilo te dá... São coisas que são muito sentidas no corpo, e a gente que trabalha com o corpo, a gente precisa refletir sobre isso. Então eu fiquei pensando o quanto isso nós artistas estamos olhando ou não para esses silêncios. Tem um trabalho na companhia que a gente resolveu pensar o tempo e tem 1 hora de muitas coisas e 40 segundos de nada. Tudo para, imagem, elenco, fica parado. E as pessoas, o público, se incomoda muito com aqueles 40 segundos e acha que aqueles 40 segundos são uma eternidade. Muita gente vinha falar, nossa, mas deu algum problema? A música que parou? Foi um problema técnico? Porque simplesmente parar nos excessos de coisas se torna um problema para o público, sabe? Porque 40 segundos, de repente, parece uma eternidade. Ver um filme antigo é muito, às vezes, indigesto, porque o corpo estranha a lentidão. Mas por quê? Porque a gente está acostumado, digo a gente, quem é a gente, né? Mas assim, o quanto o cinema norte-americano, hollywoodiano, te bombardeia com um monte de cenas, barulhos, imagens o tempo inteiro, e a hora que você para num plano sequência, aquilo, nossa, mas não vai mudar? Esse diálogo imenso. Então, acho que são coisas para a gente pensar, e eu queria saber, não só para levantar a questão, mas talvez para o Christian, não sei se para Perverso, se vocês estão pensando nisso artisticamente, de alguma forma, não só como laboratório de criação na sala, de ensaio, mas como isso nascendo, isso está sendo levado para a cena, de alguma forma ou não. Eu não sei se, enquanto um assunto concreto assim, de transportar para uma investigação, não, mas eu tenho identificado as últimas criações minhas têm uma relação com o tempo que comecei até a chamar de minimalismo, o que eu venho fazendo com dança minimalista, porque tem uma insistência numa duração e num compromisso com uma coisa que aparentemente de produção imagética ela não é uma poluição ou muita coisa, mas que na verdade no micro dela é muita coisa que está acontecendo. E isso é um pouco mais, demanda uma outra relação com o público e obra mesmo, disso, de passar por, atravessar momentos de tédio, de desconforto, ou não saber. Quem consegue passar por isso, pode ser que tenha um outro tipo de experiência. Quem consegue, porque sempre a porta está aberta. Mas não é, sempre existe a escolha. Mas eu tenho identificado e isso tem muito a ver com como eu venho. Eu acho que o Lote, esse projeto, é muito responsável por isso também, de como ele vai se organizando no tempo, com as relações também que a gente estabelece entre a gente de trabalho, de ter que organizar também, fazer, a gente tem que fazer, não está dado, nada está dado, nem cronograma, nem a direção que eu exerço também nesse projeto, ela o tempo inteiro também me provocando debilidades, para que o outro também saiba que não tem uma certeza absoluta que vai responder tudo o que você precisa. Eu sempre tento me retirar desse papel de professor, acho que eu até com medo de ficar muito velho, de me sentir velho. Eu me retiro um pouco e isso promove autonomia, promove uma reorganização da gente também, e isso vai fazendo diferença quando a gente se mete para criar uma peça. Isso vai aparecer, essas questões todas. A relação da gente com esse lugar também. Foi a primeira vez que eu tive essa amplitude também de trabalho. Trabalhar numa sala desse tamanho, você vai ganhando uma outra dimensão também do espaço-tempo. Mas que acho que são construções Vou só voltar um pouquinho no silêncio.
acho que era uma linha que estava indo e eu quase tudo que eu queria, eu só queria acrescentar. Eu não acredito pessoalmente em silêncio absoluto. Assim, né? O silêncio é uma abstração que depende exclusivamente da expectativa que a gente deposita num determinado ruído que venha a atingir a gente. É diferente de ficar calado. Assim. Calado eu ainda escuto meu coração, batendo forte, dormir eu não consigo não ouvir nada. Assim, ficar em silêncio traz muitas outras percepções do resto do mundo. A gente vai aumentando, inclusive, a possibilidade de audição. Eu acredito. E outra coisa bem chatinha, assim, que eu acho que o que acontece com o MP3 com o CD não é que eles cortam frequência, eles diminuem as taxas de amostragem, né? Ele pega menos variações entre diferentes sons para poder construir o arquivo menor, o vídeo também. Não é que eles cortam a frequência, a gente só guarda abreviações daqueles sons, assim. As frequências continuam lá. Eu fiquei pensando no silêncio. Quando eu estava chegando aqui, eu estava conversando exatamente o que você falou. Quando uma amiga minha, ela liga a TV, deixando um seriado bem horroroso assim para conseguir se concentrar em outra coisa. E aí eu fiquei pensando, nossa, às vezes eu faço isso também. Eu me concentro a partir de uma coisa quase um mantra escroto, pop, que coopta a minha cognição pop, e aí eu consigo me concentrar em alguma coisa muito específica. Assim. E eu fiquei pensando sobre isso, por exemplo, quanto o silêncio de fato, ele sei lá, se a gente está numa balada e começa uma música agora, alguma coisa criou sentido, né? E aí isso de alguma forma pode me libertar de ter que criar um sentido e de preencher esse silêncio, né, de alguma forma. Aí pensando no sentido, e pensando estou estudando um cineasta específico, por algum motivo que eu também não sei, que é o Antonioni, e aí eu fico pirando, assistindo e lendo sobre ele, né? O Deleuze, ele coloca uma divisão muito curiosa, assim, porque ele coloca filmes, blá blá blá, que eu esqueci a palavra, motor, que seriam esses filmes americanos, sei lá, tipo Hitchcock, falou de cinema, o quanto a narrativa, ela está totalmente atrelada à imagem, assim. Então, uma coisa serve à outra. Então, sei lá, eu estudei cinema, daí eu lembro que nas aulas de roteiro a gente escreveu o roteiro em que a palavra ela é estacionada na imagem, né? Tipo, uma coisa igual a outra. E aí ele coloca o Antonioni em outro lugar que ele chama de óptico sonoro, que aí que eu acho interessante porque é como se, bom, o cinema ele é uma invenção científica, né? Ele surgiu como experimento e depois ele foi criando veias e caminhos que hoje são, enfim, cinema, né? E aí ele coloca as imagens do Antonioni, que é curioso, que geralmente os planos do Antonioni eles começam sem personagens e sem narrativas, como planos. As narrativas elas adentram a imagem como uma parte efêmera, como uma tentativa de uma criação de sentido, e elas somem e aquela imagem continua. Enquanto a imagem é em si, o som é em si, é quase como se o cinema fosse 100% imagem, 100% som, 100% narrativa. E se não tiver qualquer 100%, se tiver um, tem 100%. E aí eu fico pensando na criação de sentido o tempo inteiro que a gente tem para cada instante, né? Então, se a gente... porque também o silêncio absoluto... sei lá, eu saio de São Paulo e vou para um retiro, eu volto para cá, fico absolutamente impressionado com o som dessa cidade. Depois de um tempo, isso se padroniza e isso vira a minha trilha básica de silêncio e eu começo a ouvir a partir disso, né? Então, minha trilha básica agora é um barulhinho aqui, papapá, isso se eu ficar aqui muito tempo, uma repetição, um hábito, uma criação de padrão, isso vira silêncio. E eu fico pirando que, basicamente, pode ser um foco de atenção, como se o silêncio fosse um ponto de ficção, de atenção mesmo. Assim. E aí, quando lidar com o silêncio a partir do silêncio, é como se
a gente tivesse habituado, porque, por exemplo, esse exercício com o Antônio tem me feito olhar o cinema e olhar a imagem sem, com a efemeridade da narrativa do tempo, você entende? Não sei se estou dizendo claro, mas é quase como se fossem trilhas paralelas, assim. Então ficar em silêncio com você pressupõe que eu, de alguma forma, não crie sentido em narrativas para isso que eu vá preencher, enfim, parece que eu sinto que a gente está num desejo de preenchimento, assim, o tempo inteiro de sentido a cada instante. Sei lá, quando eu vou meditar, por exemplo, eu vou para frente do mar, estou na praia, olho o mar, cara, eu consigo muito esvaziar, eu falo assim, eu olho para o horizonte e alguma coisa, e aí eu saio do mar, eu dou tipo 20 passos, tipo, em retiro, aí eu me ajoelho, faço a posição para um tapetinho, e aí eu vou meditar, o mundo inteiro vem na cabeça só no ato de eu meditar e querer silenciar, porque é o mundo querendo me cooptar de volta para fora, e aí e aí eu já tentei muito tempo silenciar, meditando passivamente, eu não consigo, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo aqui dentro, eu ouço sons dentro de mim, eu falo, que silêncio é esse, cara? Eu paro e ouço, né? E aí eu preciso motorizar, eu preciso fazer meditação ativa, pôr energia para fora, e aí eu chego no lugar e falo, tá, êxtase, tipo, meu estase, silêncio, e aí acho que basicamente é um foco de atenção, é sobre isso, assim, né? Tipo, qual é a sua ficção, né? Qual é a sua atenção que você vai lidar para conseguir vivenciar o que é Benjamin, né? A louca começa a dar referência, mas é tipo, vivência, experiência e a ideia de choque, né? De interrupção, né? De como interromper alguma coisa que a gente padroniza e conseguir criar uma outra rotação, né? E aí sim a gente consiga dar o salto, né? Dessa membrana, né? Que é o padrão. Uma longa conversa, né, gente? Eu queria pedir uma coisa bem cafona, a gente fazer um minuto de silêncio. Valeu. Fiquei pensando que o constrangedor do silêncio talvez esteja atribuído a uma falta de uso, né? Então, provavelmente, esse silêncio que foi solicitado, ele não tenha sido tão constrangedor quanto outros, porque é um uso específico. E acho que talvez isso tenha a ver com a nossa cultura, no sentido de, não a cultura do século XX, XXI, mas nossa cultura, talvez até ocidental, relacionada à questão do sentido que alguém falou e de uma concepção linear assim, das coisas, né? Que o silêncio ele abre para uma multidimensionalidade, não sei o que eu estou pensando exatamente, está sendo bom falar aqui porque eu não estou olhando para a cara de ninguém, é mais fácil, nem sei se vocês estão me ouvindo, essa é a minha sensação, parece que eu estou falando só comigo. E fiquei pensando também que a nudez e o silêncio eles convocam usos na nossa cultura, né? Porque a nudez hoje, na pornografia, hoje bate uma punheta com 9 vídeos, provavelmente outras pessoas na mesma situação, então é algo bem universal assim. E a nudez hoje ela convoca um uso, né? Que é o sexo absoluto, imediato, e talvez o silêncio também convoque um uso imediato e absoluto. E
Talvez pensar uma prática estética, artística, com silêncio seria essa contraprodutividade, né? Práticas contra-hegemônicas. E aí eu não sei se eu me contraponho à questão do... Qual que é a palavra que você usou, do caricato. Estou lembrando um texto da Susan Sontag, dos anos 70, né, que eu comentei no nosso ensaio também. Então, o silêncio é uma coisa bem antiga lá, ela já escreveu um texto super bem feito também, que se chama Estética do Silêncio. E ela fala de que quando o silêncio é um imperativo, que era naquela época já, a gente encontra meios para falar de silêncio, né, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí você fica pensando nessa relação do uso, do silêncio, e de como encontrar uma prática artística, uma pesquisa em si que ela se opõe a isso. Também fica pensando em movimentos sociais e afins, essa coisa de dar voz. Então talvez algumas pessoas precisem ficar em silêncio agora, porque já se encerrou essa narrativa, né, e outras lógicas querem emergir. Também hoje de manhã eu estava vendo um vídeo, não sei se já ouviram falar da ponte de Tacoma, que fica nos Estados Unidos. Nos anos 40, construíram uma ponte lá, bonitinha e tal, de concreto, e ela entrou na mesma frequência que o vento. Procurem esse vídeo no YouTube, se chama Tacoma Bridge. E ela começou a ondular como se ela fosse uma borracha. Então um carro e um cara em cima dela assim, e ela ondula, ela não quebra. E ela ficou fazendo isso durante 10 horas, porque ela entrou na mesma frequência que o ambiente, que é o vento. Foi uma confluência muito específica de fatores que fez entrar em uma ponte gigantesca, virou uma borracha e nada se quebrou. Então a matéria também entrar nessa mesma frequência, né, que talvez tenha a ver com o silêncio. Talvez o silêncio, que seria a confluência dessas frequências, faz com que todas essas matérias se tornem uma só, assim, uma mesma ontologia. E também eu anotei umas coisas aqui no celular, deixa eu ver. Porque eu sou um entusiasta da tecnologia digital, então eu realmente não vejo um problema nisso tudo que está acontecendo. Assim. Eu acho uma delícia, na verdade. E o quanto isso tem a ver com o nosso modo de produção hoje, que foi o que você falou um pouco, que a dança é um modo de produção artesanal, né? Então tem essa cozinha que você volta para ela o tempo todo e retempera, e tenta de novo. E talvez os editais ou o próprio modo de vida hoje, como que ele impera novos modos de produção. E não sei para concluir, mas quando que esse caricaturizar o silêncio é só uma forma de reinserir esse modo de produção que está talvez equivocado ou hegemônico, né? Temos que procurar outros modos de produção contra-hegemônicos. Eu acho que tem a ver com identificar o padrão e promover outro padrão, criar outro padrão para possivelmente treinar ou comprar outra habilidade. A gente vive criando padrão para treinar alguma coisa específica. Eu acho que a gente sai disso. A gente está falando bastante do silêncio, porque óbvio está no texto do Piper e também o exemplo do John Cage ficou mais relevante, mas não é só de som, né? Acho que é de produção de silêncio nesse sentido, não só que a gente fala, cara, ficar fazendo silêncio de si, mas produzir a minha boca, estou me mexendo, estou vendo, um monte de produção, continua a produção, né? E a gente é esse organismo que é isso, interativo. Tá tudo certo. Eu também sou entusiasta da tecnologia, eu só fico tentando entender, só que ela me aborrece, assim como me aborrece gente também. Não entende? É só. É que com gente tem. Com gente é gente, né? Vamos terminar. Porque está no horário e ela. Valeu, obrigado. Vai seguir. Obrigado, Cristian. A gente segue então com. A gente tem um intervalinho agora para a gente tomar um vinhozinho, conversar um pouquinho. E depois a gente segue com as apresentações da Thalina Florencio, a Pitiadores e improviso transitivo da Daniela Moraes.